Olá, se você tem problema de socialização, se você tem problema com TDAH e com angústia, certamente esse vídeo ele vai colaborar demais com você, te trazendo insights profundos. Nesse vídeo eu vou então falar sobre os principais desafios que eu tive com essas situações e como que eu consegui me curar de todas elas. Eu tenho mais de 43 anos, eu já tenho 2 faculdades e eu me formei nessas 2 faculdades e eu só consegui ter esse diagnóstico de TDAH depois de já ter completado essas 2 formações. O que eu faço referência a isso só para que você entenda como foi tardia. E o problema de ter sido tardia esse diagnóstico foi que eu me auto-sabotei durante muitos anos da minha vida. Eu não entendia como meu cérebro funcionava, eu não entendia o porquê eu fazia o que eu fazia, porquê eu repetia padrões que eram autodestrutivos. Então, se eu tivesse tido conhecimento de tudo isso que eu vou revelar a você agora, eu com certeza teria finalizado esse padrão, esse ciclo de autossabotagem muito mais fácil, muito mais rápido na minha vida, e o sucesso em todas as vertentes da minha vida eu teria obtido, obviamente, de uma maneira mais fácil, mais rápida e mais cedo. Então é com essa finalidade, com a finalidade de você conseguir se curar muito mais rápido que eu consegui, que eu estou realizando esse vídeo. Se esse tipo de assunto te interessa, aproveita para se inscrever no canal, ative o sininho para que você possa então saber toda vez que eu postar um vídeo novo aqui e dê o seu like para que eu possa saber que esse assunto é um assunto que te interessa, eu posso até trazer mais coisas a respeito desse assunto e também para que você possa auxiliar outras pessoas que têm interesse nesse assunto, a esse assunto chegar até elas. Vamos para o vídeo. A primeira situação desafiadora que eu quero ressaltar para você foi justamente o fato de eu ter tido, ao longo da minha vida, poucos amigos. E eu sempre tinha mais amigos homens do que amigos mulheres. Obviamente, isso tem muita referência, né, justamente do meu seio familiar, do meu núcleo familiar. Eu fui adotada, muito pequenininha ainda, com uma criança de 11 para 12 anos eu fui adotada. A pessoa que me adotou, meu pai querido, amado aí, já falecido, ele um homem, sozinho e idoso, né? Tanto ele era tão idoso que todas as pessoas achavam que ele era o meu avô e eu dizia, não, é meu pai. Pouquíssimas pessoas souberam ao longo da minha vida que eu fui adotada. Eu só contei isso já quando eu já tinha mais de 40 anos, para raras pessoas e para pessoas que fizeram parte aí do meu colegial. Porque eu não sentia necessidade de adotar, eu falava, não, para que eu vou contar que eu sou adotada? Pouco importa, eu me sinto de fato filha dele em todos os aspectos. E ele me ama muito mais do que eu percebi que pais de sangue amavam as minhas próprias colegas. Então eu não fazia nenhuma referência a isso, porque eu não achava que houvesse a necessidade, uma vez que eu me sentia tão amada quanto eu acreditava que uma criança que tivesse um pai biológico seria. Pois bem, o que acontece é que, em decorrência dessa certa disfuncionalidade, né, ou seja, de eu ser adotada por um homem idoso e sozinho, isso é muito atípico. E eu sabia, mesmo sendo tão jovem, que aquilo trazia uma sobrecarga muito grande para o meu pai. E eu não queria gerar uma sobrecarga maior para ele. Eu não queria gerar angústia e ansiedade nele. Eu não queria que ele sentisse que não daria conta, que não seria suficiente para cuidar de mim. Então o que acontece é que todas as situações que eu vivenciava, os desafios que eu vivenciava, o bullying que eu sofria, eu não compartilhava com meu pai. Foram apenas 2 situações que foram muito extremas que eu compartilhei com meu pai. E fora isso, durante a minha trajetória aí de criança para adolescente, de adolescente para fase adulta, praticamente eu guardei tudo para mim mesma, justamente para poupar o meu pai, né? E isso me acarretou um problema de socialização que foi se agravando ao longo dos anos. Por quê? Porque eu tenho TDAH e eu nem sabia que eu tinha TDAH. E não foi só o fato de eu ter TDAH que me gerou muitos problemas de socialização. Por que gerou? Porque uma criança que é hiperativa,
eu tinha problema de hiperatividade, muita impulsividade, então eu não parava quieta, eu não parava de falar, eu não parava quieta, eu não prestava atenção ao que os professores falavam, ao que as pessoas adultas falavam, então eu acabava cometendo os mesmos erros com muita frequência, porque eu simplesmente não estava prestando atenção ao que as pessoas falavam. Né? Eu não conseguia ficar quieta, eu não conseguia aprender absolutamente nada que as pessoas tivessem ensinando. E aí, quando as pessoas, ao invés, principalmente ser um educador, eu acho que a pessoa deveria ter um repertório intelectual um pouco mais amplo de saber, olha, você está lidando com uma criança. Então, será que essa criança tem TDAH? Então, se essa criança tem TDAH, ela não faz isso porque ela quer fazer. Ela faz isso porque o cérebro dela, né, funciona de uma determinada forma que talvez ela não tenha conhecimento do funcionamento do cérebro e ela não tenha conhecimento de que ela tem um TDAH e não tenha conhecimento de que ela tem essa hiperatividade e, por consequência, pela ausência disso tudo, de todos esses conhecimentos, ela não consiga fazer o quê? Ela não consiga parar esses comportamentos que eram automáticos na minha vida. Então eu era muito criticada. Mas eu não era só muito criticada pela minha impulsividade, pela minha hiperatividade, pela minha reatividade, porque é um efeito dominó, né? Uma coisa gera outra que gera outra. Eu era muito criticada porque eu fui adotada e eu tive uma ascensão socioeconômica e financeira muito grande. Então, pensa, você sai de um lugar onde você é considerado ou pobre ou classe média bem baixa e vai ter contato com pessoas muito ricas. Então eu sempre morei, desde que eu fui adotada, durante todo o período que meu pai permaneceu vivo, meu pai viveu aí por quase 90 anos, eu sempre vivi, né, nos bairros mais nobres da minha cidade, e as pessoas que eu convivi, as pessoas que eu tive acesso no colégio, que eu tive acesso nas minhas 3 faculdades, 2 eu me formei, 1 eu não me formei, eram muito mais ricas do que eu, entendeu? Elas moravam de frente para o mar, nos quadriláteros mais caros da sociedade, então elas tinham uma mentalidade muito diferente da minha. A maneira que elas se vestiam era muito diferente da minha. Então parece que são coisas bobas, mas não. A maneira que você pensa, a linguagem que você fala, o vocabulário que você tem, a roupa que você usa, ela gera uma aproximação ou uma aversão. Então eu sofri muito bullying. Eu ouvi coisas que eu não deveria ter ouvido, isso, né, por ser uma criança, e porque eram umas coisas tão absurdas, e eu sabia que aquilo era tão absurdo. Eu não entendi. A roupa que eu vestia para aquelas pessoas eram roupas muito sexualizadas, sendo que no lugar que eu tinha, o lugar de origem, da onde eu saí, aquelas roupas eram utilizadas por todas as crianças e adolescentes. Então eu não entendia porque eles estavam me xingando ou me chamando de determinadas coisas que eu nunca tinha feito e que eu nunca tinha nem me aproximado, porque todo mundo que eu conhecia antes se vestia daquela forma, as pessoas falavam daquela forma. Então você percebe, eu acabava que eu era para eles muito mal educada, muito sem noção, mas essa falta de educação e essa falta de noção era em decorrência de eu ter saído de um patamar financeiro, de um patamar cultural, um patamar econômico e ter ido para um outro completamente diferente. Então tem códigos sociais diferentes. E você vai ter a proximidade dessas pessoas ou a aversão dessas pessoas em decorrência dessas coisas que parecem ser sutis, mas que fazem toda a diferença. Então eu era muito criticada. E eu tenho uma personalidade muito forte, nunca foi diferente. Então, se eu ouvisse alguma coisa que eu entendia como ofensivo, agressivo, desrespeitoso e equivocado, eu respondia na hora. Poderia ser professor, poderia ser diretor, coordenador. Eu nunca tive medo das pessoas, né? Então, eu me tornei, além de impulsiva, eu me tornei extremamente reativa. Então eu comecei a ser tão criticada, não só em decorrência da minha impulsividade, da minha reatividade, mas criticada por eu estar agora em contato com pessoas que eu não entendi os códigos sociais daquela nova
daquela sociedade que eu estava sendo inserida, eu era muito criticada. Então eu me tornei muito forte, severamente também crítica. Eu rebatia crítica com crítica, entendeu? E com muita reatividade. Então isso me gerou o quê? Isso me gerou um problema de socialização muito forte. Se eu tivesse compartilhado essas coisas com meu pai, que era uma pessoa muito elegante, que era uma pessoa extremamente calma, que era uma pessoa muito culta. O meu pai passou em todos os concursos públicos. Naquela época, você passar em concurso público, você era super bem visto, você ou era advogado ou você fazia administração, você passava em concurso público, né? Para que você fosse bem visto na sociedade. E meu pai conseguiu 2 dessas coisas, assim. Praticamente todos os concursos que ele fez, ele passou em primeiro lugar, o outro que ele não passou, ele passou em segundo, e era uma pessoa que veio de uma família muito pobre, ou seja, aquilo tudo foi com base de muito esforço, de muito sacrifício, e ainda assim ele venceu, fez a faculdade de Direito, passou e se tornou advogado, só para conseguir ter ascensão profissional dentro ali da profissão que ele tinha alcançado. Então, assim, o meu pai, ele tinha todo o instrumento, tanto financeiro como intelectual, para me auxiliar, e ele só não conseguiu me auxiliar porque eu não informei de que eu passava por todos aqueles desafios, né? Então, esses problemas de socialização, eles foram se agravando. E aí eu só consegui resolver isso na minha já adulta, quando eu adquiri o hábito da leitura, e através da leitura, então eu comecei a entender como que as pessoas pensavam, que eu estava inserida numa sociedade muito diferente, que tinham códigos sociais que eram diferentes, e eu comecei a entender a ótica pela qual aquelas pessoas estavam me enxergando. Era uma visão preconceituosa e, no entanto, eu percebi que eu não deveria criticar, eu deveria entender que talvez se eu tivesse nascido, né, já naquele berço, eu tivesse aquela visão preconceituosa, sem empatia, sem compaixão pela outra pessoa. E a falta de compaixão e a falta de empatia por mim, ela aumentava, porque quando você percebe que uma pessoa tem dinheiro, quando você percebe que essa pessoa, por ter dinheiro, tem um certo poder, e que eu sempre fui muito gostosa, eu não tinha trabalhado ainda a beleza do meu rosto. Eu tenho um cabelo cacheado e eu não sabia cuidar do meu cabelo, então parecia que eu não era bonita, quando eu nunca tive um problema de beleza. Eu simplesmente não sabia cuidar do meu cabelo, então meu cabelo nunca foi ruim. Ele era um cabelo simplesmente que eu não tinha nenhuma referência de mulher, não tinha nenhuma mulher na minha vida, nenhuma referência de minha mulher para me ensinar como cuidar de um cabelo cacheado. E todas as minhas amigas, elas, se eu tive alguma amiga ou conhecida de cabelo cacheado, foi uma. E aí também essa daí não contava, porque ela era meio rebelde também, era assim meio como eu, meio rebelde, e ela simplesmente não dava a mínima para o cabelo também dela, então nem poderia ser utilizado como uma referência para me ensinar a mexer no meu cabelo. Todas as minhas outras coleguinhas e aquelas pessoas que eu chamei em algum momento da minha vida de amigas, todas tinham cabelo liso. Então as pessoas não tinham compaixão e empatia comigo, porque elas me viam vestida de uma maneira que para elas era muito sexualizada. Elas achavam que eu fazia aquilo de uma forma consciente, porque eu estava querendo sexualizar todos os aspectos da minha vida. Normalmente as pessoas que têm dinheiro ou que têm algum tipo de beleza, você pode perceber, as pessoas têm menos compaixão, né? Uma vez eu ouvi uma médica falando assim, eu sou uma médica, mas não tinha dinheiro. Mas se você for falar que você não tem dinheiro e você é médica, as pessoas não têm compaixão por você, porque vai pensar assim, mas como assim você não tem dinheiro? Você é médica, você tem intelectualidade para isso, você tem repertório intelectual para isso. Aí, sabe, se você é bonita ou se você é gostosa e se você tem um pai que tem dinheiro, você percebe. As pessoas têm menos compaixão e empatia, é como se elas pensassem assim, mas você tem muito mais do que outras pessoas, por que eu vou ter compaixão e empatia por você? Né? A Gisele, a grande modelo aí, a nossa modelo internacional, ela falou que diante da situação dela, que ela sofreu, né, daquele período que ela estava tendo ansiedade, não sei se foi ansiedade, depressão, ela falou que ela sentia vergonha de fazer essa colocação para o mundo, porque como uma mulher tão bonita, tão bem sucedida, ela sabia que não teria compaixão
de muitas pessoas, né? Porque as pessoas tendem a ter mais compaixão e empatia por quem? Por quem é feio, ou de rosto, ou de corpo, ou quem é pobre, ou quem é burro. Então, eu, muito reativa, com um pai que tinha dinheiro, e que um pai que não só tinha dinheiro, mas liberava o dinheiro completamente para mim, porque como ele era muito mais velho, ele pensava que podia morrer muito rapidamente, então absolutamente tudo que eu queria ele me dava. Não estou dizendo que isso seja uma coisa certa, eu estou contando apenas um fato e contando como as coisas se desenrolaram. Então o que aconteceu é que isso tudo gerou um efeito dominó de aumentar as minhas dificuldades de me socializar. E eu então simplesmente comecei a não sentir a necessidade de ter muita interação social. Eu comecei a não sentir vontade de ter muitas pessoas perto de mim, porque eu recebia muitas críticas. E eu sabia que aquelas críticas elas não eram pertinentes, né? A ótica pela qual aquelas pessoas estavam me enxergando era uma ótica muito equivocada. Elas não sabiam do meu contexto, elas nem sabiam que eu era adotada, não sabiam que eu não tinha mãe, que eu não tinha nenhuma referência materna, que eu era adotada, que eu fui adotada e eu era criada apenas por um pai idoso, por um homem idoso que não tinha nenhuma referência de mulher para me ensinar, que eu saí de uma esfera social e econômica muito diferente da que eu estava sendo inserida. Elas não sabiam de nenhum aspecto da minha vida, mas só sabiam criticar, entendeu? Então o que aconteceu é que eu me tornei tipo, bateu, levou e levou na hora. E eu, apesar de não ter um repertório artístico e de vida e intelectual profundo, eu sempre fui muito esperta. Então, se a pessoa falasse qualquer coisa, eu tinha resposta para absolutamente tudo, e eu não tinha medo também. Acho que é porque também eu sabia que meu pai tinha dinheiro, se alguém fizesse alguma coisa, eu sei que eu poderia recorrer, né? Em alguma instância, eu poderia recorrer à justiça, poderia sair do local e ir para um outro colégio, ir para um outro curso, porque quando você tem dinheiro, você tem esse nível de poder de te proteger, de contratar um segurança, poder de sair do colégio e ir para um outro colégio, poder de se mudar de bairro, de estado, e então o dinheiro me trouxe também essa força, contribuiu naturalmente para que eu ficasse ainda mais destemida. Então isso tudo agravou esses meus problemas de interação social, né? Quando você tem uma criança que tem TDAH, normalmente essa criança sofre muitas críticas, porque elas não param sentadas, elas não param de falar, elas simplesmente não ouvem o que você está falando, então elas cometem os mesmos erros seguidamente, porque elas não ouviram o que você falou. Entendeu? Então, são crianças que naturalmente, só por terem TDAH, já sofrem muitas críticas. Agora, você imagina uma criança com TDAH que naturalmente já sofre muita crítica pela sua impulsividade, pela sua reatividade, pela sua hiperatividade, entendeu? E uma criança que, além de toda essa crítica em decorrência do TDAH, sofre ainda mais crítica porque foi inserida num contexto de vida completamente diferente do que ela estava acostumada, sem entender os códigos sociais daquele lugar e sem ter nenhuma referência, sem ter ninguém para poder compartilhar aquilo para ajudar. Então, isso tudo me fez querer me proteger e eu passei a não gostar muito de ter contato com o ser humano. Então, eu pensava assim, não, eu não sinto vontade de ter muito contato com as pessoas. E, de fato, eu comecei a não sentir não só vontade, mas não sentir necessidade, não sentir falta. Eu nunca fui uma pessoa que me senti solitária. Eu sempre vivi em solitude com muita facilidade. Então, apesar de todas essas críticas e de todo esse problema de socialização, eu sempre fui muito feliz, porque eu tinha a possibilidade de externar a minha autenticidade. Eu falava, eu não gosto disso, eu não vou fazer isso. Eu não gosto de você, eu falava para a pessoa, eu não gosto de você, não quero ter contato com você. Então eu me achava muito autêntica. E essa possibilidade de assumir a minha autenticidade, mesmo que de uma forma muito distorcida, mas eu fiz a partir do nível de consciência que eu tinha, me trazia muita felicidade, sabe? Apesar de ter esses problemas sociais, eu me sentia uma pessoa sempre muito feliz por não querer ter muita interação social e não precisar ter essa interação social.
Então, o que acontece é que, o que eu fiz? Eu passei a entender o motivo pelo qual eu não gostava muito de ter muitas pessoas próximas de mim e o motivo também que me fazia não ter necessidade de querer ter muitos amigos. Eu entendia isso, mas eu pensava, de alguma forma eu tenho que ter algum número de amigos. Então, 2 para mim já me bastava. E aí o que eu fazia? Eu fazia dos meus amigos o meu pai, que era muito mais do que um pai. Meu pai era meu melhor amigo. Eu contava absolutamente, não a respeito das dificuldades que eu passava, mas eu contava todas as minhas outras coisas de vida para o meu pai, sabe? E porque ele sempre foi uma pessoa muito lúcida, diferente de mim, muito calma. Meu pai sempre foi uma pessoa muito pacífica e uma pessoa muito intelectualizada. Então ele era uma pessoa muito sábia, que me trazia muito discernimento. Foi uma pena eu não ter conseguido falar para ele cedo que eu passava por aqueles desafios, porque eu tenho certeza que ele traria soluções para mim, como ele trouxe nos outros 2 desafios da minha vida em que eu tive e que se tornaram tão insuportáveis que eu tive que passar para ele. E ele rapidamente solucionou aqueles desafios que para mim eram muito dolorosos. Ele solucionou de um dia para o outro, com apenas 2 reflexões. Essas 2 reflexões, elas viraram a chave para mim. Então, parece um jogo de palavras, mas não foi um jogo de palavras. Elas literalmente mudaram o meu paradigma. Elas conseguiram mudar a mentalidade em que eu percebia a vida. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque as coisas são muito mais complexas. Eu não posso trazer um assunto que é profundo desse, falando de uma forma superficial, porque com superficialidade você não consegue se aprofundar. Se você não se aprofunda, você não tem cura, né? Então, qual foi o problema? O problema é que, ao invés de solucionar, eu criei um outro problema. Eu entendi que eu não precisava do ser humano e, de fato, eu não sinto muita necessidade do ser humano até hoje na minha vida. Nunca me senti solitária, nunca me senti deprimida e eu sempre vivi em solitude. Só que o que eu achava que eram meus amigos, na verdade, não eram meus amigos. E, mais tarde, a ausência de amigos me trouxe uma situação muito difícil na minha vida. Então, eu fazia o seguinte: eu não sinto a necessidade de ter muitos amigos, então eu só preciso de 2 pessoas como amigo. Então, eu passava a ter o meu pai como meu principal amigo e eu fazia da pessoa que eu estava namorando o meu outro amigo. E as outras pessoas, eu simplesmente não alimentava aquelas amizades, a ponto de um momento, de tanto a pessoa me ligar, me procurar e eu não responder, a pessoa acabava também desistindo de mim. E foi assim que eu conseguia conquistar as pessoas e ao mesmo tempo perder aqueles relacionamentos, né? Porque eu não queria, não é porque não sabia alimentar aquelas relações de amizade, não. Eu não queria alimentar aquelas relações de amizade. Intencionalmente eu deixava que elas se perdessem, sabe? Que as pessoas deixassem de ter interesse por mim. Eu não respondia as mensagens, eu não ligava de volta, eu não aceitava sair com as pessoas, sabe? E eu transformava a pessoa que eu estava namorando no meu segundo melhor amigo. Isso foi um grande erro da minha vida. E então, se você tem um problema de socialização, se você foi adotada como eu fui, se você teve uma mudança socioeconômica, assim, muito abrupta como eu tive, você pode acabar optando por se tornar mais solitária, né? Viver de uma maneira mais em solitude, e isso pode te trazer um peso quando você se transformar em adulta. Isso pode ser, você pode pagar um preço alto, e eu vou dizer o preço que eu paguei para justamente você saber se você quer pagar o preço que eu paguei, e se você não quiser pagar o preço que eu paguei, então para que você possa adotar uma postura mais equilibrada, que é o que eu deveria ter feito e não fiz. Porém, consciente do erro dos erros, né, que eu cometi e do porquê eu cometi esses erros, eu consigo hoje em dia simplesmente trabalhar para consertar, para corrigir tudo aquilo que havia se deteriorado na época do meu pai, que não foi culpa dele, foi culpa minha, né? E assumir uma nova mentalidade, uma nova postura na minha vida. Então, quando o meu pai faleceu, e ele já faleceu bem mais velho, no entanto, eu namorava uma pessoa atrás da... eu namorava, acabava um namoro, em menos de uma semana eu já estava namorando.
E chegou um momento da minha vida em que eu falei, cara, não posso continuar fazendo isso, porque isso vai acabar criando uma dependência emocional. E toda dependência emocional tem um traço de uma baixa autoestima. Então, eu não vou alimentar nenhum sintoma de baixa autoestima. Eu tenho que ser mais forte até do que a maior parte das pessoas, uma vez que, depois que meu pai falecer, eu não tenho família, né? Sou eu e meu pai. Então, eu tenho que ser mais forte do que as outras pessoas, porque eu não tenho nenhuma família. Então, eu fiquei 5 anos sem me relacionar com ninguém. E nesses 5 anos que eu fiquei sem me relacionar com ninguém, sem me relacionar, sem beijo na boca, sem ficar, sem namorar, sem transar, porque eu queria justamente aprender a ficar só, sem me sentir só e sem ter a necessidade do ser humano e viver em solitude ainda mais com profundidade do que eu já vivia. Então, depois que esses 5 anos, depois que teve aí esse percurso de 5 anos, eu vivenciei isso, eu voltei a namorar. E quando eu decidi que eu queria fazer concurso público, eu simplesmente parei de me relacionar. Nesse período que eu parei de me relacionar, o meu pai faleceu. Então, quando ele faleceu, eu passei por a situação mais desafiadora da minha vida, e eu simplesmente não tinha ninguém. Porque imagina, se eu sempre fazia dos meus amigos o meu pai e a pessoa que eu estava namorando, agora você imagina, se meu pai faleceu, um desses meus amigos já não existia mais. E se eu não estava namorando, então cadê meu outro amigo? Eu não tinha. Você entendeu? Então eu fiquei completamente sozinha na vida. Então a sorte é que nesse momento que eu precisei de ajuda, eu tive um único ex que eu escolhi de uma maneira muito assertiva na minha vida e que foi a única pessoa realmente, fora o meu pai, foi a única pessoa que eu amei. Porque eu já disse que amei para outras pessoas e não menti. Eu simplesmente falei que amei, mas eu nem sabia o que era o amor. Depois que eu descobri o que era amor, eu descobri que amor não é carência, que amor não é dependência, né? Eu consegui entender que as únicas 2 pessoas que eu amei na minha vida foi o meu pai, e de namorado foi apenas essa única pessoa. E foi realmente o namorado mais maduro e mais velho que eu tinha. E ele não só era o mais adulto e mais velho, como foi a pessoa mais humana que eu conheci, além do meu pai. Então, mesmo não estando namorando comigo, eu precisei muito de ajuda, eu pedi. E mesmo sem a gente ficar, sem a gente ter nenhum tipo de relação sexual, sem a gente estar convivendo, ele me ajudou como se fosse uma pessoa como se fosse uma pessoa que fosse como se fosse um parente. Ele me ajudou mais do que muitos parentes conseguem ajudar às vezes uma pessoa próxima. Ele me ajudou de uma forma muito visceral, né? Então isso foi muito difícil, sabe? É um preço que eu paguei por só ter ele para me ajudar na minha vida, que eu percebi que eu errei. Então, se você tiver essas dificuldades que eu tive, eu gostaria muito que você entendesse a profundidade do que eu estou falando e você pudesse redirecionar as suas escolhas e não cometer esse erro que eu cometi, entendeu? Você não fazer apenas do seu pai ou da sua mãe e da pessoa que você se relaciona os seus únicos amigos. Porque no dia que esse seu parente falecer e no dia que você não estiver namorando, porque em alguns momentos a gente precisa viver o isolamento, Deus nos chama para o isolamento, Deus nos chama para o momento de deserto. No momento de deserto a gente cresce. Aí você pode simplesmente não ter ninguém na sua vida e você pode precisar muito de algum tipo de amigo e você não tem. E não é porque você não foi uma pessoa boa, e não é porque você não ajudou, mas porque todas as pessoas que você ajudou substancialmente eram de uma maneira muito profunda, eram pessoas que eram seus namorados. E agora que você não tem uma relação mais com com essas pessoas, porque você não está namorando, são poucas as pessoas que, se já foram seus namorados, conseguem voltar a te ajudar, mesmo não tendo nenhuma relação com você, carnal, física. Então, não cometa esse erro. Você pode querer, assim como eu, continuo gostando de ter poucas pessoas próximas de mim, mas eu nunca mais farei essa escolha de ter só como meu amigo a pessoa que eu estiver me relacionando. Porque do contrário, você fica desabastecida de todo tipo de ajuda. E todos nós, em algum momento da nossa vida, precisaremos de algum tipo de ajuda.
E aí, superficialmente, as pessoas podem falar assim, ué, mas você não tem nenhum tipo de ajuda? Por que você não tem nenhum tipo de ajuda? Então você é uma pessoa ruim? Não. Eu fiz escolhas equivocadas como uma forma de proteção e até mesmo porque eu não me sentia necessidade de ter pessoas próximas de mim em decorrência desse contexto que eu acabei de me aprofundar e contar a você. Então, se você tiver um contexto semelhante como esse, em que faça você querer, por proteção, se afastar das outras pessoas, se recorde disso. Em algum momento você vai precisar. A gente não consegue ser autossuficiente na nossa vida. E aí, quando você precisar, você não vai ter ninguém para te acudir. Graças a Deus, em algum momento da minha vida, eu fiz a escolha de uma pessoa mais madura, de um homem, ele já é um homem, né? Uma pessoa que não dependia de ninguém, já tinha a sua casa, o seu negócio todo estruturado por ele, sem nenhum nível de dependência de pai e de mãe. Então, quando eu precisei de ajuda, eu pude ter a ajuda dele, porque ele tem uma vida toda estruturada e porque é uma pessoa mais humana. Então, não cometa esse erro, porque o prejuízo por você cometer esse erro pode ser muito grande. E você pode ficar completamente desabastecida de ajuda. Às vezes você pode ficar doente e não ter ninguém para proteger você, sabe? Da mesma forma que você cuida das pessoas, você precisa ter pessoas que são humanas perto de você. Então, por mais que você não sinta a necessidade de socializar, e eu sinto isso, eu não sinto a necessidade de socializar, eu me forço a ser diferente da minha natureza, porque eu entendo que eu, como ser humano, eu posso em algum momento da minha vida precisar ter uma interação de alguém para me ajudar, para me cuidar, para cuidar de mim, para me acolher, porque a gente não consegue ter essa autossuficiência, essa independência em todos os momentos da nossa vida. Então, se você não sente a necessidade de ter muito contato com o ser humano, faça isso de uma maneira intencional, se force a isso. Porque se você ficar doente ou no seu momento de velhice, você vai ver que você vai precisar desse contato. Então, faça isso independente da sua natureza, ela preferir viver mais em solitude. Por exemplo, uma outra situação que foi muito desafiadora, que eu percebi que no momento que meu pai faleceu, todas as pessoas que estavam no enterro do meu pai, nenhuma delas eram meus amigos, entendeu? Eram pessoas que tinham passado pela minha vida, mas nenhuma delas eu encaro como meus amigos. Porque amigo tem um nível de profundidade, amigo fica feliz quando você tem felicidade, amigo fica feliz com o seu sucesso, amigo diante do seu sucesso ele não quer relembrar um momento seu de fracasso, de derrota para diminuir o seu brilho, você entende? Então, quando eu comecei a dar nome ao que de fato tem nome, porque o meu repertório aumentou e eu entendi os códigos sociais, eu comecei a perceber que aquelas pessoas não eram minhas amigas. E eu comecei a perceber que aquelas pessoas eu aceitei que estivessem no enterro do meu pai, só para que o enterro do meu pai não tivesse vazio. E isso é, de alguma forma, triste. Isso é, de alguma forma, sabe, para ser refletido. Então, pode parecer uma coisa superficial, essa questão do enterro, mas ela não é superficial. Ela gerou uma reflexão muito profunda na minha vida. Então, se force pelo seu bem. Se force a fazer amigos, mesmo quando você não sente mais a necessidade de ter. Assim, sabe? Porque você nem sempre vai ter saúde. Porque você nem sempre vai ter toda a sua independência emocional, a independência espiritual, a independência econômica para te alicerçar em todas as vertentes da sua vida. Gente, em alguns momentos da nossa vida, às vezes a gente está tão sem saúde que a gente não consegue ter força para orar. E a gente tem que pedir a intervenção divina para que outros orem por nós. E às vezes a gente nem tem o outro para orar. Quando a gente pede para Deus, coloque, por favor, Senhor, uma pessoa que possa intervir e ore por mim, porque eu estou sem energia para orar por mim. Deus toca no coração daquela pessoa e faz com que você não saia da cabeça daquela pessoa para que ela possa interceder por você espiritualmente. Porque quando ela intercede por você espiritualmente, o universo ele começa a se movimentar para te ajudar, para colocar as situações e as pessoas
em seu benefício, em sua ajuda. Você entende? E às vezes você não tem nem isso para pedir, porque você se acostumou a viver em solitude. Então, o que eu percebi é que o problema do TDAH, ele foi, e dessa questão de socialização, ela teve uma repercussão muito forte nessa esfera da minha vida, né, que foi na esfera de amizades, e isso me gerou essas duas situações na minha vida. Foram, se você perceber, foram apenas duas situações muito pontuais, mas foram duas situações, apesar de serem apenas duas, a força em que eu tive que vivenciar elas me fez perceber como essa postura de transformar só o meu pai e as pessoas que eu namorava nos meus únicos amigos, entendeu? Eu fiquei desabastecida de proteção. Então, eu espero muito que você consiga entender esse mecanismo de defesa equivocado que eu adotei na minha vida e que você não adote ele na sua, para que você não fique desabastecido de proteção quando você precisar. O vídeo já está em 35 minutos, então eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, porque eu quero falar os outros aspectos do TDAH em que eu consegui superar e que são em outras áreas que não referentes à parte de amigo, porque a parte de amizade eu dei prioridade porque é algo muito importante. No entanto, tem outros aspectos que eu quero trazer uma clareza a você, tá? Então eu vou fazer uma parte 2. Se recorda de se inscrever, dar o seu like e ir na parte 2, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. A parte 2 vai sair hoje. Um beijo no seu coração. Com amor, Escola Eu Sou, Eu Sou.